Vamos receber o doutor Chico Lucas aqui no estúdio, Tony, presidente do INTERP, que é o Instituto de Terras do Piauí. Boa tarde, doutor Chico Lucas. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os telespectadores do Alerta Geral. Boa tarde, Tony. Eu estou emocionado com sua fala. Tony, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer na OAB e respeito pela postura, pela seriedade, pelo trabalho que desenvolve por onde passa. Então, eu agradeço, Tony, fico muito feliz de saber que você tem essa consideração e tem essa impressão sobre minha pessoa. Tenho, e não escondo, e não faço rodeios, doutor Chico Lucas, porque sei da sua história, sei da sua competência. E lá atrás, quando da sua indicação, eu ficava aqui provocando mesmo, chamando aqui, porque queria muito ouvi-lo. Mas depois eu ponderei, eu disse, quem conhece o doutor Chico Lucas bem sabe, ele vai esperar o momento certo, a hora certa, né? Tomar as decisões que precisam ser tomadas para que possa trazer isso à população. E é aquilo que eu disse, é muito de quem tem a prudência, a temperança, né, de esperar a hora certa. E agradecemos muito a sua presença hoje aqui conosco, ao meu lado, do Renato, falando por nossa Band, né, e depois sabemos que essa entrevista poderá ganhar uma grande repercussão pelas redes sociais, chegando a quem precisa chegar daquilo que o senhor e a sua equipe estão fazendo lá no INTERP. Portanto, seja bem-vindo. E que boas novas o senhor poderia trazer já para a gente começar essa entrevista? Olha, primeiro dizer, Tony, como você bem colocou, né, até presente grego, o INTERP era um órgão muito problemático, nós tínhamos uma série de questões relativas a crimes, grilagem de terra, era um problema muito sério o Cerrado do Piauí. E eu, como você sabe, estava saindo da UAB, sou advogado, sou procurador do Estado, e muita gente me desestimulou a assumir o INTERP, Renato. Só que nós, como piauienses, nós temos que valorizar aquilo que a gente tem. E uma das coisas que nós temos de valor é justamente o potencial agrícola, são as terras, são as energias renováveis, são os nossos agricultores. Então a gente precisa contribuir de alguma forma, assumir essa missão. E a primeira coisa que eu fiz, Tony, foi, primeiro, se o órgão tinha dúvidas sobre o seu trabalho, nós demos transparência. O INTERP foi a primeira secretaria do Piauí a ser 100% virtual. Não tem papel mais no INTERP. Se você for lá, todos os processos estão no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, tudo transparente, justamente para evitar aqueles questionamentos que eram feitos antigamente em relação à grilagem de terras. Além disso, a gente reforçou a parceria institucional com o Tribunal de Justiça, o Núcleo de Regularização Fundiária, a Corregedoria, a Vice-Corregedoria, o Ministério Público, o Ministério Público Federal. Nós temos um grupo de combate à grilagem, o GERCOG, que é dirigido pelo Dr. Maurício Gomes. Então, todo esse trabalho, o doutor Carcará também está lá, que denunciou. A gente tem um trabalho, já fizemos 2 operações no Cerrado, por desmatamento legal e também apropriação de terras públicas. Então, a gente tem um diálogo muito forte com o Ministério Público, o Ministério Público Federal. Isso fez com que, hoje eu digo, Tony, não há no Piauí autoridades imbuídas do sentimento de cometer ilícitos. As autoridades estão voltadas para resolver. Eu até uso uma analogia que eu digo o seguinte, é como se a grilagem fosse uma ferida aberta, né? Nós tínhamos, essa ferida estava sangrando. No passado criaram a vara agrária, que foi comandada pelo doutor Eliomar, viu até repercussão nacional, ele foi ameaçado de morte, andava com carros blindados, colete à prova de bala, e foi um grande trabalho. Estancou a sangria, mas precisa agora cicatrizar essa sangria, para que as pessoas possam viver as suas vidas. Precisa do papel, do documento, da segurança, da tranquilidade, para que a gente não tenha mais essas notícias de milícia, de grilagem. E eu digo para vocês que nós temos problemas do passado, mas novos e nem do futuro. Pode ter certeza que com os cartórios, com o fim do concurso, com os novos tabeliães, com as autoridades envolvidas, a gente vai ter essa superação. E por fim, Tony, nós estamos modernizando o INTERP. Além dessa digitalização, nós estamos criando sistemas. Vamos lançar agora, dia 28, um sistema chamado Registro de Informações Agrárias, Regina, em homenagem a uma ex-servidora do INTERP, Regina Lourdes, que trabalhou lá por 40 anos e ela faleceu de Covid recentemente. A gente vai fazer uma homenagem a ela. Esse sistema eu estou chamando de Pix dos Cartórios, porque nós vamos registrar um imóvel em 5 minutos. É o pioneiro no Brasil. Então, veja, antigamente você recebia um cheque, ia no banco para descontar o cheque. Depois você fazia a transferência no caixa eletrônico. Por fim, você faz a transferência no celular, o Pix. Da mesma forma, transferir o imóvel é muito doloroso, né? Você tem que ir no cartório e aquela burocracia, eu acho que todo mundo já passou por isso.
o TJ, através da Vice-Corregedoria, através da Corregedoria, o Interp e a Anoreg se reuniram e criaram um sistema que é pioneiro no Brasil, chamado Regina, que a gente está até apelidando de Pix dos cartórios. Nós já registramos, eu não estou dizendo que vamos lançar não, já registramos, Nazário e José de Freitas. Em média, um imóvel durou 5 minutos para registrar, 5 minutos, entendeu? Então é um negócio que me alegra. Hoje eu estou numa função, ontem a gente entregou 610 títulos em Nazária, sou filho de Nazária também, nasci em Pedro II, mas meus pais moram em Nazária. Pessoas que eu conheço, pequenos agricultores que esperavam há 40 anos e receberam. Então, para mim, Tony, é só felicidade fazer parte desse momento em que o Piauí está resolvendo essa questão, em que a gente oficializa essas relações das pessoas com a terra. Então, elas são muito frustradas de morarem na terra, acreditarem nela, se dedicarem, mas não poderem obter um crédito no banco porque não tem documento, não poder o licenciamento ambiental porque não tem documento. Os grandes produtores, todos eles precisam da segurança. Até digo que esse projeto de regularização fundiária ele é diferente porque, apesar de nós sermos de um governo progressista, um governo de esquerda, né, o governador Wellington Dias, e nós temos aí no governo federal, o governo Bolsonaro, que é de direita, mas o que a gente percebe é que todos estão imbuídos em dar segurança, né? Então a gente não pode olhar só para um lado, nós temos que olhar para todos. No Piauí, eu digo, nós temos exceções, os conflitos, mas a grande maioria das pessoas que moram no campo e nas cidades são ordeiras, vivem pacificamente e não tem um documento, ou seja, não há motivo para não regularizar. Se não tem litígio, que a grande maioria, por que não entregar os documentos dessas pessoas? Então, nesse sentido, a gente está caminhando esse ano para 10 mil imóveis regularizados na zona rural do Piauí, em 37 cidades. Nós já entregamos, por conta da pandemia, as solenidades, 2 mil títulos. E nós vamos entregar até o final do ano mais 8 mil títulos, sem falar das comunidades tradicionais. A gente regularizou ainda esse ano a primeira comunidade indígena do Piauí, lá em Queimada Nova. Só o Piauí e o Rio Grande do Norte não tinham território indígena demarcado. E sabendo da política da FUNAI de não regularizar novos territórios, o Piauí foi na frente e regularizou o primeiro território indígena do estado, superando uma discussão que existia desde o século XIX, desde 1880, quando o então governador encerrou o Departamento dos Índios, dizendo que não tinha mais índio no Piauí, o que não era verdade. Nós temos comunidades indígenas. E elas foram regularizadas. A primeira, nós temos mais algumas que a gente está trabalhando também, no extremo sul, em Piripiri, e as comunidades quilombolas, nós já regularizamos 5, nossa meta são 10. Esse ano eu até brinco, 10 mil títulos, 10 comunidades tradicionais. Essa é a meta do Interp, com a modernização e a integração com todos os públicos, seja o MST, os índios, os quilombolas, a FETAG, até a ProSoja, os produtores todos estão sempre sendo recebidos de portas abertas no Interp para que a gente resolva esse problema e a gente possa avançar no desenvolvimento econômico e social do Piauí. Muito bom, Renato. Se você tiver perguntas a fazer, porque eu tenho um monte aqui. Eu não quero ser aqui indelicado com você que está aí no estúdio, se você tiver perguntas a fazer ao Dr. Chico Lucas. Tony, eu tenho inúmeras perguntas a fazer ao Dr. Chico Lucas. Eu não tenho dúvidas da capacidade, principalmente do trabalho que o senhor realiza à frente do Interp. Mas o que nos preocupa, doutor, é que a gente observa que há várias documentações, há vários supostos proprietários de terras milionárias, não só no sul do estado, mas na região do litoral do Piauí também, onde se é colocado possíveis máfias de grilagem de terra. E partes diferentes apresentam documentações diferentes. Como é enfrentar isso à frente do Interp? Olha, para isso, Renato e Tony, nós criamos alguns procedimentos e também conversamos com o Poder Judiciário. O papel do Interp ele é limitado, porque ele é administrativo. Existe um princípio na nossa Constituição que é da reserva de jurisdição. Então, toda vez que um conflito está judicializado, a gente não pode se envolver. Então, quando a justiça entra, sai o Interp. Porque no Brasil, quem fala por último é a justiça. Você vê que, até às vezes, eu aqui falo como advogado, às vezes não é compreendido, né? Até a Copa América o STF estava resolvendo, né? Mas quem bater a porta do judiciário, o judiciário tem que responder, né? Isso é um princípio constitucional. Então, o que é que nós fizemos? Nós estamos abrindo discriminatórias de todo o município para criar um mapa fundiário do município. Nós fizemos como protótipo
de organização Bom Jesus, com a parceria do registrador do cartório de Bom Jesus, que é uma pessoa muito séria, o Vicente Orlando, é concursado, assumiu o cartório provisoriamente. Nós fizemos um mapa fundiário, analisamos todos os processos, são milhares de processos, analisamos as matrículas e aquelas matrículas que tinham vício perimetral, ou seja, a descrição dos limites, quando era imprecisa ou muito antiga, elas foram separadas. A gente separou o que era bom do que era ruim. Esse processo é trabalhoso, mas a gente avançou em Bom Jesus e hoje o que a gente tem, esses conflitos, inclusive, aqui eu falo e pode ser questionado até o sindicato dos produtores de Bom Jesus, o Moisés Baju, que é presidente, que tem uma relação muito próxima com a gente. As denúncias de milícia é justamente porque nós indeferimos os processos de regularização dessas pessoas que não tinham direito. Então, quando não há mais diálogo, eles vão para a violência. Então, por isso é que hoje, tanto os produtores, como o cartório, como a Justiça, como o Ministério Público e o INTERP estão integrados. Essas áreas que hoje você vê disputas violentas são áreas que não conseguiram regularizar administrativamente. No caso lá foi uma área na Serra do Quilombo, são de aproximadamente 20 mil hectares, é uma área lá que não é produtiva, que foi indeferido os processos de regularização. Então, a gente consegue hoje analisar através das discriminatórias. Nós já abrimos várias discriminatórias de municípios inteiros, Bom Jesus, Uruçuí. Nós acabamos de terminar um relatório da matrícula 254, que é a matrícula de Baixa Grande do Ribeiro, que são 750 mil hectares. A pedido da SPU e da Prefeitura de Luiz Correia, nós também estamos entrando no litoral, ajudando. Lá, no caso, não é responsabilidade do INTERP, é responsabilidade da SPU, que é o Serviço Patrimônio da União. Nós só auxiliamos a SPU com equipes que foram contratadas com apoio do Banco Mundial. Então, assim, é uma coisa muito técnica, mas hoje a gente está tentando resolver essa parte da documentação com uma dupla verificação. O que significa isso, para o ouvinte entender? Todo documento da terra tem que estar registrado em cartório. Mas no passado, os cartórios cometeram muitos crimes. O INTERP também cometeu crimes. Então a gente não pode só dizer tudo presta. A gente está dizendo o seguinte: você tem que apresentar esse papel, nós vamos analisar se esse papel é bom, mas além disso a gente vai avaliar se você está na área, se você produz, se você tem disputa judicial, se você praticou algum crime. Se você não tiver praticado nenhum crime, estiver produzindo, estiver na área desde 2014, nós vamos regularizar a sua área. Perfeito. Então, é um trabalho que a gente está avançando. A gente já avançou muito em Bom Jesus, estamos agora fazendo 250 vistorias em Uruçuí. Depois nós vamos para Baixa Grande e Santa Filomena. Então, assim, basicamente, sem falar dos pequenos agricultores que são assentados. Esses não tem muito conflito, né? Muito mais só regularizar mesmo. Não tem conflito porque não tem muito potencial econômico, né? São áreas pequenas, de pessoas humildes, que só querem o papel da terra, como nas áreas ontem, como outras áreas que a gente também vem regularizando. Doutor Chico Lucas, eu vou aqui avançar em questões pontuais e objetivas para a gente obter do senhor as respostas que certamente virão. E nos perdoe também se houver aqui até um sentimento, mas que pergunta mais boba. É que, na verdade, a gente tem aqui um desconhecimento de questões e é inevitável perguntar. Você vai para uma cidade do interior e vê lá uma quantidade enorme de terra nua, né? Que aos olhos, grosseiramente, não pertence a ninguém. Aquilo é terra do município ou é terra do Estado? Há diferença entre um patrimônio do município ou do Estado ou da União? Existe alguma diferença nesse sentido para a gente começar? Pronto. Não existe pergunta boba. Esse assunto é muito complexo, Tony. Então não tem... até a gente fica discutindo e estudando. Então, a União, ela tem terra devoluta basicamente no litoral, aqui no Piauí. Então, o litoral é responsabilidade da União por conta da linha de praia, da linha do pré-amar. Então, o litoral é especificamente da SPU. Tanto é que a SPU, que é o Serviço Patrimônio da União, ele tem um escritório aqui em Teresina, mas a sede dele fica em Parnaíba. Então, quem lida com as praias, com Cajueiro, com Luiz Correia, sabe do que a gente está falando, né? Que é o RIP, é o documento... Todo mundo assim, tem RIP, né? Quem é da praia sabe o que eu estou falando, que uma área só é boa quando tem RIP no SPU. No caso do Estado, todas as áreas que não têm registro, que estão na zona rural, são do Estado, certo? Então, todas as áreas da zona rural são do Estado. E a competência para resolver a zona urbana é do município. Então,
fica muito claro. Então, litoral é União, zona rural é Estado e zona urbana é município. Só que nós estamos desenvolvendo sistema, nós desenvolvemos alguns aplicativos e a nossa ideia é, como a gente sabe que os municípios não têm condições de executar esse trabalho, a gente vai orientar. Então a gente está aprendendo, a gente não sabia fazer com velocidade, agora a gente está aprendendo a fazer com velocidade, desenvolver os sistemas, nós vamos lançar o Regina na segunda-feira no Palácio de Karnak com a presença das autoridades, da Noreg, do Tribunal de Justiça, e no futuro a gente vai disponibilizar esse sistema para as prefeituras, para que as prefeituras possam capacitar seus agentes. A ideia é que, por exemplo, elas usem os agentes de saúde para fazer o cadastro. Então ela vai com um tablet lá, na casa lá, Tony, e aí faz o cadastro, pega o ponto, hoje você tem o georreferenciamento no celular, não é preciso, mas dá uma coordenada, depois vem a equipe técnica complementar. Então, nós estamos aprendendo a fazer todo esse procedimento de maneira rápida. A gente sabe fazer, mas é como se, eu até brinco assim, todo mundo sabe cozinhar, né? Mas vai botar um restaurante para cozinhar com velocidade? Você tem o excelente Vertigo, que eu vou muito, peço, na pandemia pedi a comida lá no Vertigo, que é excelente, a comida, a feijoada de lá é fantástica. Então, vá fazer uma feijoada para uma pessoa é uma coisa, para fazer para muitas é diferente. Então, a gente está aprendendo a fazer para muitos e fazer rápido. Essa é a diferença. Foi por isso que ontem a gente entregou 610 e nas áreas nós vamos entregar mais de 1.000. Então, é isso que a gente quer continuar e depois treinar as prefeituras para ajudar o Estado a fazer a regularização fundiária também. O INTERP, portanto, é o Instituto de Terras do Piauí. E a capital Teresina é a capital do Piauí. E nós temos uma área rural. Nós temos uma zona rural da capital. O INTERP tem poder, ele interfere nesta zona rural, neste mesmo critério que o senhor acabou de falar com relação à zona rural dos demais municípios? Perfeito. Inclusive, uma das primeiras áreas que foram regularizadas, para mim foi até muito satisfatório, muito simbólico, levei minha família, foi o assentamento 8 de março. Foi aquele assentamento onde uma criança morreu queimada. Quando eu assumi, eles foram no INTERP e contaram a sua história de muita tristeza e nós nos comprometemos, nós vamos resolver. Como é Teresina, os cartórios de Teresina são mais difíceis, né? Porque eu vou ter uma demanda muito grande. A gente resolveu. No dia 8 de março de 2020, nós entregamos 200 títulos aqui em Teresina. E agora, nesse momento, nós estamos trabalhando aqui em Teresina, na zona rural de Teresina. A gente já fez Serra do Coroatá, que é limite com Altos, mas fica mais perto de Teresina, ali da Santa Teresa. Estamos fazendo Pimenta, Árvores Verdes. Então a gente vai fazer a zona rural de Teresina, porque é muito grande. O município de Teresina é um município extenso. Passagem de Santo Antônio, Recanto de Santo Antônio, Mundo Novo, todos esses a gente está trabalhando. Fazenda Soares nós vamos entregar agora. Onde é que o INCRA entra nisso? E onde é que há parcerias? Como é que funciona? Porque aqui estamos falando de um outro órgão que aqui e ali a gente vê falando de regularização de terras, né? A questão agrária. Onde é que o INCRA entra e qual é a correlação do INCRA com o INTERP numa terra que, por exemplo, seja na zona rural de Teresina, que pertence ao Estado, né? E o INCRA, que é um órgão federal? Por favor, só para ir clareando mais, doutor Chico Lucas. É bem complexo, Tony. Não se preocupe não, que até nós, às vezes, nos debatemos. Então, primeiro dizer aqui que o INCRA é um parceiro primordial. O doutor Tiago Vasconcelos tem feito um trabalho muito bom de parceria e a gente tem sempre dialogado. A primeira coisa é que o INCRA é responsável pelo SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastros Rurais. É o famoso CCIR. Quando a gente chega numa zona rural, quem é da zona rural, você está me escutando, ou tem um pai, ele diz assim, minha terra tem INCRA. Ter INCRA quer dizer que está cadastrada. Então, é o básico ser cadastrado no INCRA. Então, todas as áreas são cadastradas. A gente tem conversado com o INCRA trabalha mais especificamente nas áreas da União, que são adquiridas pela União. São os assentamentos. Então, aqui em Teresina tem vários assentamentos criados pelo INCRA. O INTERP trabalha mais ou menos assim, Tony. A gente trabalha naquilo que não tem ação estatal. É muito mais aonde está sendo ocupado, sem muito ordenamento. O INCRA, ele cria os assentamentos, ele compra a terra desapropriando de alguém e criou assentamentos ao longo dos anos. Então,
O doutor Tiago Vasconcelos tem feito um trabalho também de regularização. Vou dar um exemplo aqui de um trabalho que ele está fazendo que é muito importante. A Santa Teresa. A Santa Teresa é um trabalho que o INCRA vai fazer, porque ali é a área da União, não é do Estado. O Estado só trabalha na zona rural quando não tem dono uma área. No caso, a Santa Teresa tem dona. É a União, por isso é que o trabalho está sendo feito pelo INCRA. Além disso, nós temos uma parceria com o INCRA, agora nós estamos fazendo, para trazer créditos para habitação. Então, no caso de habitação rural, seja para o INCRA, seja para o INTERP, o que interessa é que sejam áreas rurais. Então, o doutor Tiago tem feito um trabalho, ele foi agora esse final de semana, por exemplo, lá no 8 de março. 8 de março tem uma atenção especial, tanto do governo federal como do governo estadual. A vice-governadora é madrinha do 8 de março, por conta daquela situação, é muito precário, até é uma região muito pobre, bem do lado de Teresina. Então, a gente já regularizou a questão do abastecimento d'água, já foram criados lá vários poços. A Equatorial está entrando com energia e agora o INCRA vai entrar com aplicação de recursos para habitação rural. Por quê? Porque já são regularizadas. Se as áreas não fossem regularizadas, nós não poderíamos levar habitação. Então, é o que eu sempre digo. Eu até faço uma analogia brincando, Tony, assim, quando um homem se apaixona por uma mulher, o certo é ele se casar de papel passado, né? Às vezes ele vai morar numa casa, mas não passa no cartório o papel, ele mora junto, mas não é casado, né? Então, as pessoas, elas têm hoje uma relação de amor com a terra, mas não casaram. Então, a gente está sendo o padre que está casando o povo com a terra, para oficializar essa relação de amor estabelecida entre os poceiros e a terra onde eles vivem, criam seus filhos, produzem, que eles possam avançar cada vez mais. Doutor Chefe, Tem uma pergunta aqui do e telespectador. ratificar os direitos, né? Isso. Tem uma pergunta aqui do telespectador que é interessante. Renato, só um minuto. Renato, só um segundinho, você pode passar no telespectador, porque é uma entrevista importante. Eu quero concluir satisfazendo a minha curiosidade num ponto que eu considero muito relevante, Renato e Dr. Chico Lucas. Bom, nós sabemos que os sindicatos, as entidades, a FETAG e tantas outras instituições estão aí em defesa dessas pessoas. Elas devem representá-las, eu creio, no INTERP e em tantos outros órgãos. Agora, quando alguém se sente desassistido, sem representatividade, eu estou sozinho aqui, mas sei que não há litígio, eu tenho essa terra aqui, moro nela há 30 anos. Eu posso procurar o INTERP diretamente, doutor Chico Lucas, há caminho para isso? Assim, nós recebemos diariamente, Tony. Até você veja que eu estou aqui hoje, até minha vestimenta mudou, né? Quando eu vinha aqui visitar seus programas, era de terno e gravata, como presidente da OAB. Então lá eu estou parecendo mais um engenheiro, né? Ando com essa, tenho que aprender, até tive que aprender agrimensura para saber a terminologia, vereda, para a gente ver os marcos. Então, a gente atende diariamente dezenas de pequenos agricultores, pessoas que se deslocam. A gente tem uma preocupação muito grande, apesar de ter digitalizado e a gente está melhorando os canais, mas a pessoa que sai do interior para ir até o INTERP é porque ela tem dificuldade. A gente tem que ter essa preocupação, porque o público que às vezes nós lidamos são pessoas, às vezes, que não têm nem conhecimento, né? Não tem leitura, às vezes são pessoas analfabetas. Então, não adianta a gente mandar uma informação escrita, se ele não sabe ler, né? Então o negócio, a gente tem dialogado. Mas para isso também a gente tem um apoio, e aqui eu quero fazer, sempre bom frisar, com todas as dificuldades, longe de ser perfeito, nenhum desses trabalhos são perfeitos, mas todo mundo tem melhorado. A Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União. Então a Defensoria Pública da União, ela defende mais povos e comunidades tradicionais. No caso, são os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais. Nós criamos, em 2019, a primeira gerência de povos e comunidades tradicionais para trabalhar com esse público. É um público diferenciado. Então, foi por isso que a gente regularizou a comunidade indígena Serra Grande, Cariri, lá em Queimada Nova. Regularizamos comunidades quilombolas em Isaías Coelho e em Piripiri. E regularizamos, nós vamos entregar agora a primeira comunidade tradicional, que não é nem quilombola nem indígena, do Cerrado Brasileiro, que é uma comunidade ribeirinha, Salto, em Bom Jesus. A comunidade fica aqui de um lado, do outro a maior fazenda de soja de Bom Jesus, mostrando que há a possibilidade da regularização fundiária com a convivência harmônica entre os interesses do pequeno e do grande. A gente não precisa olhar nem para um nem para outro, tem que olhar para os dois. Então a primeira comunidade tradicional do Cerrado Brasileiro é a comunidade tradicional ribeirinha
Salto fica nas margens do rio Uruçuí Preto, bem no coração do Cerrado, do Cerrado Piauiense. De um lado é Bom Jesus, passou o rio, você está em Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro. Então veja que esse é o trabalho com apoio da Defensoria Pública da União. No que diz respeito à zona rural, pequenos agricultores, a gente tem muita interação com a Defensoria Pública do Estado. Aqui, dirigida pelo Dr. Erisvaldo, nós temos várias ações. Nós temos o projeto Vozes do Quilombo, da doutora Carla Andrade. Nós temos o doutor Igor, quem é da FETAG, quem é dos movimentos sociais, conhece o doutor Igor Castelo Branco. Ele me cobra quase que diariamente, como ele é colega advogado, defensor público, me manda um WhatsApp me pedindo: Chico Lucas, veja isso aqui, veja tal comunidade. Então, a gente tem uma relação muito forte. Lógico que a gente não vai conseguir resolver tudo. A gente tem primeiro que organizar e vai resolvendo algumas demandas. Muitas vão ficar ainda por resolver, mas o importante é que tenha um final, tenha uma perspectiva de solução. Renato. Olha só, doutor Chico Lucas, essa pergunta aqui é interessante do telespectador. Tem um decreto estadual, decreto 19.490 de 2021, né? Que ele coloca que para o produtor renovar a licença no INTERP, precisa de uma certidão dizendo que a documentação é boa. Mas não é função do judiciário dizer se a documentação é válida ou não? Pronto, essa pergunta é muito pertinente, Renato. É justamente essa que você me falou. No Brasil se discute muito, a gente tem um fórum dos programas de regularização fundiária, e aí a gente tem uma discussão. Nós temos um documento da terra. Se a gente disser simplesmente que todos os documentos são bons, vai resolver o problema? Não vai. Então o que o Estado fez? O Estado, dialogando com as outras instâncias, criou a certidão de regularidade dominial, que é isso que eu falei. Ele tem que apresentar o papel, ver se é cadastrado no INCRA, se o GEL é certificado, que o grande questão é o GEL. Nós temos áreas... Que é o georreferenciamento, né, doutor? O georreferenciamento, você tem áreas que viram de 50 a 25 mil, né? O documento era antigo, a gente contratou a Universidade Federal do Piauí, Tony, o curso de História e o curso de Direito, através da FADEX, para fazer um levantamento de todas as sesmarias. O que é uma sesmaria? Todo mundo que tem documento em casa, pode pegar o documento da sua casa. Você vai ver lá. Chico Lucas tem uma casa na data Cuidos, data Covas, aqui em Teresina. Todo imóvel no Piauí vem de uma data. A data era a data de sesmaria. Você, Tony, que é de Monsenhor, você pegar suas áreas lá, você vai ver que vem de uma data. Então a gente está fazendo a cadeia dominial desde o início. O Piauí nasce como entidade quando o rei de Portugal dá a Domingos Afonso Mafrense a primeira sesmaria. Por isso que é terras mafrenses. Desde então a gente tem que fazer essa cadeia dominial. Então a gente faz um estudo que vai de 1654 a 1822, que é o período que o Brasil era colônia. De 1822 a 1850 o Brasil ficou sem legislação. Mais ou menos nos anos 90 do século XIX, nós tivemos um trabalho que são as folhas de pagamento. A gente está fazendo todo esse historiando. O professor Fonseca Neto está ajudando o nosso trabalho. O professor Gabriel Furtado, que é doutor em Direitos Reais pela Universidade Federal, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é professor da Universidade Federal do Piauí. Nós vamos lançar agora toda essa documentação, vai ser disponibilizada virtualmente. Então você vai, por exemplo, consultar se a sua área veio, de onde é que veio. Tudo isso vai ser disponibilizado. A grande missão, Tony, assim, é uma coisa que eu fico muito satisfeito. Até o final do ano nós vamos elucidar. Então, muita gente critica, eu tenho um documento. Mas se eu disser que seu documento é bom, ser um controle, ser um filtro, eu não resolvo o problema do Piauí. Então, a gente está dizendo, só vai licenciar se passar pelo crivo do Estado. O pessoal reclama porque o pessoal não quer passar pelo crivo do Estado, porque algumas áreas são irregulares lá no início. Foram apropriadas indevidamente. Então, eles vão ter que regularizar. Algumas vezes tem que pagar quando é grande produtor. E aí, no final, eles não querem pagar. Eles querem que resolva, mas não querem pagar. E o Estado não pode abrir mão de sua propriedade sem que seja indenizado. Então, é uma coisa que a gente bate. Se for pobre, recebe de graça, como foi lá em Nazaré ontem, 610. Se for pequenos agricultores, recebem de graça. Se forem pequenas áreas, também. Mas tem pessoas que têm 2, 3, 4, 5 mil hectares e querem se apropriar simplesmente ganhando no grito. E no grito não vai ser. Eu tenho muita pressão, como disse o Tony, mas ainda bem que recebo o apoio integral do governador Wellington Dias e de todas as autoridades e sabem
que a gente tem que fazer esse trabalho, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, porque a gente precisa colocar um fim nessa balbúrdia que era a questão fundiária no Piauí. Piauí hoje que já está avançando, já está passando o Maranhão em área produtora de soja. A gente tem uma relação muito boa com a ProSoja. Você pode chamar a ProSoja aqui, ela vai dizer, Sindicato Produtor de Soja, com a AB Eólica. O Piauí hoje é o maior produtor de energia solar, né? E vai se tornar também o maior produtor de energia eólica do Nordeste, eu não tenho nem dúvida. Além de outras áreas que estão expandindo. Lógico que é um trabalho que está sendo começado, mas que vai, com certeza, dar frutos no futuro. Doutor Chico Lucas, quero agradecer a sua presença conosco aqui. Quando o senhor falou quase que assim, subliminarmente sobre as pressões, a gente tem ali claramente uma noção do que seja e que pressões são essas. Não é fácil, a gente sabe, por isso mesmo que eu disse lá atrás que o presente era de grego. Mas quem bem sabe faz do limão uma limonada. É o que eu estou notando que o senhor está fazendo. Claro que para isso precisa ter o apoio, é preciso ter o aval, né, de um governante. É o que o senhor certamente também está recebendo do governador Wellington Dias, porque não é fácil. Então me permita, para encerrar essa entrevista, fazer uma curva, né? E aí, inevitavelmente, perguntar assim: o senhor vai encarar? Se eu vou encarar o Interp? Não, o senhor vai encarar uma candidatura. Não, Tony, você sempre foi generoso comigo. Eu fui presidente da OAB e eu coloquei lá na OAB, fiz uma promessa. Não era candidato à reeleição, não fui candidato à reeleição. Eu fui o único presidente que não foi candidato a nada. Eu não fui nem candidato a conselheiro federal. Apoiei o Lucas Vila, mas não fui candidato. E eu digo aqui que minha missão no Interp não tem um viés político partidário de um ponto de vista pessoal. Lógico que eu faço parte de um grupo, defendo esse grupo, vou lutar por esse grupo, mas eu não tenho pretensões políticas. Eu me vejo muito como um técnico, Tony, que possa ser escalado para uma missão privada ou pública, mas eu não quero mais me submeter ao escrutínio do voto. Eu respeito muito a classe política, eu sei o quanto é difícil pedir um voto, que eu já pedi. Hoje eu passei por isso e sei, mas eu não quero mais passar por isso, porque questões pessoais, você perde um pouco a privacidade, perde uma série de questões. Então, posso ser chamado para missões, estou aqui à disposição do governador, estou à disposição do estado do Piauí. Eu vejo isso muito como missão, né? Então, eu podia estar muito bem no meu escritório, eu podia estar na minha vida, mas eu gosto muito do que eu estou fazendo, tenho um carinho por esse trabalho, impacto a vida de pessoas simples, mas faço isso sem nenhuma pretensão política de ser candidato a deputado ou a qualquer outra coisa. Em meu nome, em nome do Renato, que está aqui conosco nessa entrevista, da Band, de todos os nossos telespectadores que certamente tiveram nessa entrevista muitas informações que clareiam para essas pessoas dúvidas importantes e que certamente farão com que elas possam, entendendo qualquer tipo de dificuldade, procurar o Interp, enxergam hoje melhor esse órgão, compreendem a importância dele. Isso se deve muito ao seu trabalho, ao trabalho da sua equipe, e nós agradecemos demais, doutor Chico Lucas, por ter sido aqui nesse lugar onde a gente possa ter tido essa oportunidade. Essa entrevista, naturalmente, que está em rede social, vai ser difundida em outras redes também, e ela ajudará muito as pessoas no estado todo, no Piauí inteiro, né, zonas rurais de vários municípios do Piauí que ainda carecem desta interferência. Certamente essa entrevista vai ser elucidativa demais. Muito obrigado por sua vinda. Eu que agradeço o espaço da Band Piauí, que tem sido um grande veículo de comunicação, tem feito um trabalho muito bom. A Band Nacional não se fala, né? Mas o Piauí conseguiu ter essa sagacidade de contratar bons profissionais como você, Tony, que tem respaldo, que tem uma referência como profissional. Então eu agradeço esse espaço. Eu estava meio distante quando você falou, cadê o Chico Lucas? Mas é porque justamente toda vez que você aparece, aí já associam, quer ser candidato. Então eu estava lá quietinho trabalhando. Agora eu vou aparecer um pouquinho mais e todas as vezes que você me convidar, eu vou estar aqui à disposição para atender você, Renato. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Parabéns, doutor Chico Lucas. Obrigado, doutor Chico Lucas. E fica aqui uma lembrança. Você falou em crimes ocorridos no Interp, crimes ocorridos em cartórios e que você não vai aceitar mais essa balbúrdia. E a gente vai cobrar isso. Fica a missão e o compromisso com a população. Com certeza. Na verdade, já existem várias ações penais movidas pelo GERCOG, né, que é o Grupo de Combate à Grilagem de Terra do MP. Então, foi presidido pelo Dr. Maurício Gomes, é um promotor muito duro, muito sério,
tem tomado ações e todas as ações que foram tomadas, pode ter certeza que a gente vai dar ampla publicidade para os meios de comunicação. Obrigado, doutor.